Então vamos continuar minha história, meu testemunho, minha vida que eu me propus a contar. Espero que de alguma forma abençoe alguém. E eu estava falando do Espírito Santo, né? Que estava questionando se eu tinha ou não tinha o Espírito Santo. Então eu voltei, eles me tiraram de obreira, fui para buscar, né, para fazer corrente de libertação. E eu comecei até a ter uma enxaqueca, eu vomitava verde, de tão nervosa que eu fiquei. Então foi muito forte, foi muito marcante aquilo ali. E o diabo, claro, né, aproveita para colocar dúvida, porque ele quer que a gente duvide do que Deus já deu. Queria que eu duvidasse que o que o Deus tinha me dado não era o Espírito Santo, mas eu tinha certeza que era o Espírito Santo. Então eu lutei com a minha mente mesmo, não, eu tenho, o Espírito Santo que eu tenho não é um espírito enganador, é o Espírito Santo. Então, venci, né, essa daí, mas fiquei fraca depois, já não era mais a mesma. Depois de 3 meses de libertação, de corrente de libertação, quando viram que não manifestou nenhum espírito enganador, me colocaram na obra de novo, voltei para a obra, voltei a ser obreira, mas eu já não era mais a mesma, assim. E eu aprendi que a gente não deve, sabe, acreditar, assim, esperar das pessoas, né? Porque como eu tava triste, como eu tava carente, como eu tava sozinha, eu esperava que alguém me desse um abraço, que alguém falasse comigo, que alguém fizesse alguma coisa, né? Mas não fizeram, pelo contrário, viram de forma negativa a minha situação. Então, assim, a gente não deve esperar por ninguém. A gente deve confiar em Deus. Se Deus colocar alguém no nosso caminho que vá fazer algo por nós, amém, graças a Deus, louvado seja Deus, porque Deus teve compaixão e colocou. Mas se Ele não colocar, se não vier ninguém, Deus é o suficiente para nos livrar, entendeu? E ali eu aprendi muita coisa. Aprendi a depender de Deus, não confiar em ninguém, não esperar nada de ninguém, e só confiar em Deus. E assim, eu não esperava nada de ninguém e eu não era decepcionada, né? E Deus, quando alguém fazia alguma coisa pra mim, eu falava assim, foi Deus que enviou essa pessoa, e agradecia a pessoa e falava, ó Deus, muito obrigado por o Senhor enviar esse anjo, que o Senhor enviar essa pessoa para dar essa palavra para mim, para dar esse abraço, para dar esse... Deus, essa pessoa, Deus abençoe essa pessoa. E amém, graças a Deus. Deus não enviou, Ele é o suficiente. Quantas vezes Deus foi pro deserto buscar Deus? Jesus foi pro deserto buscar. E era assim que eu fazia. Eu ia orar e na oração eu me sentia fortalecida, me sentia mais calma, me sentia feliz e me sentia mais forte. Então, foi isso que eu aprendi nesse deserto, né? Então é isso aí. E a próxima eu vou contar como foi a minha vida na obra, né? Que eu pulei e já fui direto pro final, mas eu vou contar como é que foi, o que a gente fazia, como é que era, como é que a gente ia pras ruas, como é que a gente atendia as pessoas, como que a gente orava na sexta-feira para as pessoas, os demônios que manifestavam. Então eu vou contar no próximo episódio. Beijo, tchau!